Olá, empresário, seja bem-vindo ao nosso canal Gestão com Rai, tudo bem? Muito bem, estamos falando aqui sobre plano de negócios, ainda dentro do plano de negócios estamos falando agora na prática, por isso gestão na prática, dentro do plano de negócios estamos falando sobre análise de mercado. Rai, como é que eu faço análise de mercado? Pessoal, uma das coisas que é mais comum no empresário é primeiro achar, não pode ser achado, eu acho que o meu produto está ótimo em relação ao mercado. Eu acho que o meu concorrente, ele não é meu concorrente, ele não faz adequadamente uma concorrência legal. Ah, eu acho que eu estou bem localizado, o meu produto, meu serviço, a minha empresa adequadamente, está localizada adequadamente dentro de um local legal, onde todos vão poder comprar dentro de um shopping, por exemplo. Enfim, achar não é uma tarefa e não pode ser uma tarefa do empresário. Portanto, na prática, né, vamos falar um pouquinho agora sobre análise de mercado, né? E aí, o achar, esqueça. Você não pode achar nada em relação ao seu concorrente, em relação ao mercado externo, em relação à parte externa da sua empresa e também sobre a parte interna da sua empresa, né? Quais são as oportunidades de negócios que você tem dentro da sua empresa, quais são as fraquezas que você tem dentro da sua empresa relacionada ao seu produto ou serviço, quais são as ameaças e as oportunidades que você tem fora da sua empresa, né? E aí existe uma ferramenta muito interessante que eu gosto sempre de utilizar, que se chama análise SWOT. E aí a gente vai falar sobre ela aqui em cima. Análise SWOT é uma análise, é uma ferramenta, melhor dizendo, que mostra e dá a possibilidade do empresário entender efetivamente e, em cima desse entendimento, tomar decisões. Então, dentro da análise SWOT, o que é análise SWOT antes de qualquer outra coisa, né? O que significa análise SWOT? Bem, é uma tradução de algumas siglas, de algumas letras em inglês, que se transformam em forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças, fraquezas internamente. Quais são suas forças enquanto empresa do seu produto ou serviço? Quais são suas forças e quais são as suas fraquezas? Faça uma análise detalhada numa coluna, coloca lá todas as suas forças, quais são os seus diferenciais, e na outra coloca lá todas as suas fraquezas em relação ao concorrente, em relação ao produto ou serviço da concorrência, quais são suas forças e quais são suas fraquezas. Por outro lado, as oportunidades e ameaças, elas vêm do ambiente externo. Você perceba, no ambiente dentro da empresa você tem força e fraqueza, mas quais são minhas oportunidades fora da empresa, né? E aí você elenca dentro de uma coluna todas as oportunidades. Por exemplo, você percebe que o seu concorrente que vende um produto semelhante, ele tem uma fraqueza dele, né, onde você tem a oportunidade de crescer, ok? Agora, por outro lado, olhando o sentido inverso, quais são as ameaças do mercado lá de fora para a minha empresa? Portanto, são as minhas fraquezas. Portanto, você deve fazer sempre essa junção. Minhas fraquezas, opa, são as ameaças de fora. Minhas forças são as minhas oportunidades lá fora, ok? E aí você precisa constantemente estar evoluindo nisso. A análise SWOT vai fazer com que você tenha uma visão real do seu produto. Gente, isso é espetacular. Isso é. Existem outras ferramentas, naturalmente, que eu posso até citar aqui, mas eu gosto de utilizar bastante a análise SWOT. De novo, aqui em cima eu vou colocar um quadro para vocês entenderem melhor. E aqui claramente, ó, forças, fraquezas, ok? Oportunidades, ameaças. Isso, se você leva ao pé da letra, gente, e você principalmente você refaz isso a cada 6 meses para pequenos empresários, né? Pequenos e médios empresários, você pode refazer isso a cada ano, sem problema nenhum. Mas faça. Você vai entender efetivamente, aí você vai ter a oportunidade de fato de analisar o mercado. Aí sim, não é mais
achismo. Você não vai achar que fulano de tal está fazendo aquilo porque, enfim, ele de repente acordou melhor. Não. Quais são suas fraquezas? Reconheça quais são suas fraquezas. Sua embalagem é diferenciada? É melhor ou pior? Seu atendimento é ruim ou é melhor? Então maximize o que é aquilo. Maximize não. Coloque na ponta do lápis, efetivamente na coluna apropriada, o que é uma fraqueza e o que é uma força. Se você não coloca isso, como é que você vai entender sua empresa internamente? Né? Vou dar um exemplo na prática, de novo, como é que isso funciona de uma maneira gritante, dentro, por exemplo, da TAM. Né? O comandante Rolim, uma vez, ele tem uma história, não sei se é verídica, tá? Mas o comandante Rolim, ele saiu uma vez pelo check-in de Congonhas, né? Ele saiu e, como eu disse anteriormente nos vídeos anteriores, ele não gostava de ficar dentro do escritório, muito pelo contrário, ele ficava rodando ali, observando o operacional. Não operando, observando. E ele andava ali no check-in de Congonhas e de repente ele saiu de Congonhas, foi justamente para aquele prédio, inclusive que aquele avião lá pegou fogo e tal. Ele ficava ali também. E aí uma certa vez ele saiu do escritório dele, ficou olhando para o chão, andou todo o escritório, andou todo aquele prédio, depois foi lá no check-in de Congonhas, a mesma coisa, olhou todos os check-ins, depois retornou para o escritório e no momento em que ele entrou na empresa, ele falou, reunião de diretoria em meia hora. Uma polvorosa. Todo mundo, aí você já percebeu, né? O diretor, quando é chamado para reunião, principalmente de última hora, deu BO em alguma coisa. Mas dito e feito. O comandante Rolim, quando todo mundo chegou lá na reunião, tinha um pacote, um saco de plástico no meio da mesa de reunião. E dentro desse saco de plástico estava cheio de clips, somente clips, tá? E aí o comandante, depois que todos os gerentes, diretores estavam lá na sala, ele simplesmente chegou para todos os diretores e falou assim, pessoal, estão vendo esse pacote de clipes aí no meio da sala? Todo mundo estava olhando, todo mundo observou, claro, e ele simplesmente falou, isso aí foi basicamente meia hora de sair daqui da minha sala agora, daqui desse escritório e no check-in de Congonhas. Imagina o que está acontecendo durante o dia, nas sessões de vocês. Cara, espetacular isso, espetacular. Os gerentes não estavam tomando de conta de uma coisa trivial, que é basicamente um funcionário que não dá valor a um clips jogar no chão. Agora isso foi meia hora, 1 hora, 2 horas que seja, um pacote de clips no chão, multipliquei isso por 30, multipliquei isso por 365 dias no ano. É uma visão que todo empresário precisa ter. Aí, isso é uma fraqueza, naturalmente, que precisa ser reconhecida dentro da empresa. Treinamento, foco. Aqueles gerentes que permitem que o empregado, de maneira geral, o colaborador, não tenha visão de que isso se trata de um bom senso, para dizer o mínimo, né? A empresa acaba falindo com o passar do tempo. Não, graças a Deus não foi o que aconteceu, considerando a potência que a TAM é hoje. Inclusive foi vendida, né? Uma parte dela. Mas enfim, é isso. Quando você fala de análise de uma maneira geral, mercado externo, externo à sua empresa, não é mercado externo fora do Brasil, a não ser que seu produto seja um produto para venda internacional. Você, enquanto empresário, precisa analisar tudo. Né? Como é que está a política? Como é que está nos congressos que você deve participar? Como é que está a evolução dos produtos que você vende? Você se diferenciou no mercado por conta de algum congresso onde aparecem, na maioria das vezes, os produtos de ponta, né? E se é um produto de ponta, por que você não tem na sua empresa? E qual é o marketing que você está utilizando para vender esse produto de ponta? Percebe? As coisas estão linkadas dentro de uma empresa. Você, empresário, precisa estar anos-luz lá na frente, trazendo o que existe de melhor para a sua empresa. Ao mesmo tempo, você tem que estar com uma visão dentro, aliás, estando de fora, com uma visão para dentro da sua empresa de quais são suas forças, mas também quais são suas fraquezas. E trabalhar tanto um quanto o outro. Força, potencializar,
fraqueza, minimizar, ou seja, atuar em cima delas. E aí, no mercado externo, estando lá fora, quais são efetivamente as oportunidades que a sua empresa tem lá fora para se diferenciar, para vender um produto completamente fora da curva? Por outro lado, quem são minhas ameaças? Quais são as ameaças à minha empresa? Quais são os produtos que estão chegando que eu não tenho, que vão fazer com que o meu produto, por exemplo, possa sair do mercado? Entende? Então, esse tipo de coisa, o empresário tem que estar com o olho o tempo todo. Ele não pode permitir ser simplesmente mais um. Ele tem que estar com a visão de médio e longo prazo, planejando a empresa o tempo todo através da análise SWOT. Também, existem outras ferramentas, como análise de Ishikawa, se não me falha a memória, que também é chamada espinha de peixe, onde você tem lá também as oportunidades, fraquezas de uma maneira diferenciada. Mas é importante ter uma ou outras ferramentas que existem no mercado, mas é importante fazer. Faça isso pelo menos uma vez no ano e existe uma grande possibilidade de seus lucros se potencializarem, sua empresa está sempre na vanguarda e você, empresário, esteja cada vez mais feliz sabendo que a sua empresa tem sobrevida. Combinado? Forte abraço, bons negócios, até a próxima.